Ok. Pôr em modo de apresentação. Está tudo ok? Tudo ok. Então, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo a esta palestra acerca dos mamíferos. Vamos iniciar então a nossa viagem pelo mundo dos mamíferos e qualquer dúvida que tenham ao longo da apresentação podem ir colocando a mão no ar, o Pedro vai estando atento, perguntas no chat, podem interromper-se cada vez que for preciso, está bem? Isto não... Estamos aqui numa conversa, embora que à distância, continua a ser uma conversa e, portanto, podem fazer todas as questões que quiserem. Portanto, vamos falar um bocadinho dos mamíferos, da sua ecologia, mas iniciar por onde é que eles começaram também, exatamente. Em termos de origem evolutiva, ou seja, os mamíferos, onde é que eles iniciaram o seu processo evolutivo. Como a maioria das pessoas conhece, os mamíferos descendem um bocadinho dos répteis, ou seja, eram animais reptilianos que começaram a divergir de outras linhagens, apresentando algumas características diferentes, nomeadamente no crânio. Enquanto que, por exemplo, os répteis não tinham estas cavidades no crânio, os mamíferos apresentam uma apenas cavidade no crânio que serve para a parte auditiva. Os répteis apresentam duas ou então nenhuma. Assim, temos a separação, primeiramente, dos sinapsídeos, que são aqueles pré-mamíferos que irão dar origem aos mamíferos atuais, e os sauropsídeos, sauro de réptil. Durante o Pérmico final, o Carbónico final e o Pérmico, há muitos milhões de anos atrás. A seguir, no Triássico aparecem realmente os primeiros mamíferos, ou seja, animais vertebrados que apresentam características já dos mamíferos e eu já vou falar um bocadinho mais à frente quais é que são essas mesmas características. Temos aqui um exemplo de um esqueleto encontrado nas rochas, preservado nas rochas, e, portanto, é um dos primeiros exemplares de mamíferos que deu origem agora aos mamíferos atuais. A seguir, no Cretácico, temos então o primeiro registro fóssil do primeiro marsupial, um dos grupos de mamíferos assim mais ancestrais e que primeiro deu origem a este grupo. Temos aqui uma fotografia do animalzinho, ele com uma bolsa, não se vê muito bem, mas está aqui uma representação através de desenho de como é que eles seriam, alimentando-se ali de um inseto. E por fim, foi com a extinção dos dinossauros que existiam no Mesozoico, que os mamíferos conseguiram superar essa extinção e puderam diversificar-se num enorme número de exemplares que existem hoje em dia. Muitas espécies só foi possível através desta extinção em massa que aconteceu e deixaram a extinção dos dinossauros deixou muitos habitats disponíveis para que os mamíferos conseguissem colonizar e se diversificar de diferentes formas. Portanto, em termos taxonómicos, os mamíferos pertencem então ao reino Animalia, são animais que têm uma coluna vertebral e, portanto, estão dentro do filo Chordata, mas pertencem à classe Mammalia, ao contrário, por exemplo, das aves, dos répteis, dos anfíbios, dos peixes. Todos eles são Chordata, mas pertencem a classes diferentes. Os mamíferos pertencem então à classe Mammalia. Depois estão distribuídos por duas subclasses. Os Prototheria, ou seja, mamíferos que com algumas características mais, digamos, rudimentares, mas ainda assim eles conseguiram sobreviver até aos dias de hoje e, portanto, têm vantagens em termos evolutivos e conseguiram superar os desafios que foram aparecendo nos habitats. E depois temos a classe Theria, ou seja, os mamíferos mais desenvolvidos, representados por milhares de espécies. Temos aqui alguns representantes, no caso dos Prototheria, são representados pelos ornitorrincos e pelas equidnas, que existem principalmente no continente da Oceania. Depois temos os Metatheria, dentro da subclasse Theria, temos os marsupiais, que estão aqui representados como os cangurus, os koalas, os gambás, os diabos da Tasmânia, todos esses que também estão na Oceania, mais presentes na Austrália,
temos aqui um grupo na América do Sul. Isto dá pistas para que parece que eles tiveram uma origem comum. São todos dentro dos marsupiais, são todos marsupiais, todos têm as mesmas características, ou seja, aquela bolsa, muito característica dos cangurus. Os mamíferos, as crias, quando nascem, ainda vêm muito pouco desenvolvidas e precisam de ir, lá está, para dentro daquela bolsa para continuar o seu processo de desenvolvimento, até conseguirem estar autónomas. Todas estas características são partilhadas, então, pelos marsupiais. E temos aqui os gambás, aqui representados por este animalzinho, que vive na América do Sul. Portanto, faz crer que, se calhar, o continente da Oceania e da América do Sul estariam próximos há muitos milhões de anos atrás, quando estes mamíferos se diversificaram. Depois, para além destes, temos os eutéria, ou seja, os mamíferos mais desenvolvidos e mais diversificados de todos. Temos vários representantes, todos espalhados por todos os continentes, desde aqui, por exemplo, as preguiças, os rinocerontes, os lémures de Madagascar, os pangolins, que têm estas escamas na pele e que são muito, muito diferentes dos restantes mamíferos, que normalmente têm pelo, mas estes têm estas placas dérmicas na pele para se protegerem. Temos os elefantes, muitos representantes aqui e conhecidos de toda a gente. Em termos de características gerais, como é que nós podemos classificar, então, um mamífero? O mamífero, exatamente, como o nome indica, é um animal que mama e tem glândulas mamárias, ou seja, as crias, quando nascem, precisam das mães para conseguir se desenvolver. Através do seu leite, que as mães produzem nas glândulas mamárias, eles conseguem se desenvolver nos primeiros meses de vida, anos de vida, dependendo das espécies, e assim conseguirem chegar à maturidade. Depois, outra característica também muito importante é o seu revestimento. Ao contrário dos peixes e dos répteis que têm escamas, dos anfíbios que têm a pele nua e das aves que têm escamas também e penas, os mamíferos têm pelos, exatamente. Pelos de diferentes, com diferentes funções. Temos pelos, por exemplo, que cobrem totalmente o corpo, aqui como esta raposa tem o pelo muito comprido a cobrir todo o corpo, o que ajuda na sua regulação da temperatura, mas depois temos pelos mais sensoriais, como é o caso das vibriças, ou seja, os ditos bigodes, que os carnívoros tanto têm, como por exemplo nos gatos, é bastante visível. Aquelas vibriças são pelos muito sensíveis e que conseguem captar certas características do meio, ou seja, quando tocam num sítio conseguem perceber que existe ali alguma coisa. Durante a noite dá bastante jeito de ter ali mais uma antena parabólica e que lhes permita saber então um pouco por onde é que andam. Mais características, tem um crânio, então com o espaço para os olhos, mas também então o sítio também por onde se consegue ouvir. E é também dentro do ouvido interno que os mamíferos têm, aqui mostrar, através desta fotografia, 3 ossinhos. Estes 3 ossos são a componente principal dos ouvidos dos mamíferos. Todos eles têm esta característica, constituído por martelo, bigorna e estribo, e estes 3 ossos distinguem-nos dos répteis, dos quais eles tiveram origem, que apenas têm um osso a constituir o seu ouvido. Esta característica de terem 3 ossos e que se articulam muito bem entre eles, com o tímpano, depois aquela membrana que reveste o ouvido, faz com que eles tenham uma audição bastante desenvolvida e consigam ter uma percepção melhor do espaço que os rodeia. Depois, mais características, temos aqui um coração, que também é característico dos mamíferos, com 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos, que permite uma dissociação muito perentória entre o sangue venoso carregado com dióxido de carbono e o sangue arterial carregado com oxigênio, e portanto eles conseguem ter uma capacidade respiratória muito melhor do que, por exemplo, os seus antecedentes répteis, que apenas têm 3 cavidades. Depois, outra coisa que os distingue, tal e qual como as aves, é a sua temperatura corporal constante. Esta temperatura, ao longo ou seja, se a temperatura externa for variando,
está mais frio, está mais calor, os mamíferos conseguem mais ou menos manter a sua temperatura, através de várias características que eles possuem, nomeadamente a questão dos pelos. Quando a temperatura está muito, muito fria, eles têm uma pelagem mais densa, que é como se fosse um casaco que nós utilizamos também, e por isso mantemos mais quente. O tremer, quando nós estamos com muito frio e trememos, é uma reação do corpo destes mesmos mamíferos, que serve para continuar a aquecer-se e ter um metabolismo mais acelerado, também para se conseguir aquecer. No caso de quando a temperatura está muito quente, temos as nossas glândulas sudoríparas, que produzem o suor e assim fazem baixar a temperatura até para manter a temperatura um pouco mais constante. Algo que não acontece aqui com os nossos amigos répteis, porque eles estão muito dependentes da temperatura externa, precisam então de vir para o sol para se aquecer, ou então recolher-se dentro das tocas, debaixo de pedras, enterrar-se para se proteger do frio ou de muito calor. Eles precisam de fazer esta regulação externa. Nós não, temos a nossa própria regulação interna nos mamíferos. Agora, em termos de espécies de Portugal, em Portugal temos 7 ordens de mamíferos representadas. Estão aqui todas escritas com nomes muito complicados. Normalmente a nomenclatura da taxonomia das espécies é feita em latim ou em grego e, portanto, tem essa origem e, portanto, temos aqui nomes um bocadinho complicados, mas que todos nós, se calhar, já ouvimos falar. Insetívoro faz logo pensar o que é que eles provavelmente comem, né? Insetos. Temos os Rodentia, ou os roedores, que também temos logo a ligação mais ou menos, são as ratazanas e os ratinhos. Depois, os Lagomorfa, aqui um bocadinho diferente, mas também se percebe, Lagomorfa quer dizer que têm orelhas muito compridas, são os coelhos e as lebres. Os Carnívora, são todas as raposas, lobos, linces, etc. Os Artiodactyla, isto tem a ver, este nome assim um bocadinho complicado, tem a ver com a sua pata. A pata é composta por um número par de dedos, e por isso é que é Artiodactyla, que distingue dos restantes, que são os Perissodactyla. São 2 nomes complicados, mas eu lá mais à frente vou mostrar fotografias e vão ficar a perceber melhor aqui esta diferença entre números pares e números ímpares de dedos nas mãos. Depois temos os cetáceos, que são representados pelos golfinhos, as baleias, etc. E por fim os Quiróptera. Sim, porque temos mamíferos capazes de voar. E assim temos então representados em Portugal 105 espécies, mais ou menos, de mamíferos. Eu digo mais ou menos porque todos os anos, felizmente, vamos encontrando novas espécies, às vezes vão-se caracterizando novas, até para a ciência, e portanto este número pode ir variando ao longo dos anos. O que é certo é que ele tem vindo a aumentar e isso é que é importante. Então, falando agora dos mamíferos aqui. Sim, Pedro? Desculpa, alguma dúvida? O pangolim que tu falaste há bocado das camas, Sim. Isso deriva um bocadinho da evolução dos répteis, não? Não, aquelas camas é um pouco semelhante às encontradas nos estegosauros, sabes? Aquelas placas que eles tinham assim no corpo, assim muito. E acho que isto é uma coisa semelhante, ou seja, a acumulação de pelos, todos muito juntos, fizeram aquelas placas. Aquilo é a associação de vários pelos todos muito juntos. Não tem uma pelagem, pelos, mas são vários todos juntos e assim protege o corpo com aquelas placas dérmicas. Okay. Estás a entender? Sim, pensava que tinham... Não são escamas, não são escamas como os répteis. Okay. São diferentes, têm uma origem diferente. Ok, obrigado. Ok? Pronto, então agora falar aqui dos mamíferos. É curioso que em Portugal conseguimos ter o mamífero maior de todos e o mamífero mais pequeno de todos que existe no planeta. Sabiam esta curiosidade? Pois é, nas nossas águas aparece a baleia azul, aqui representada por esta simpática baleia. É o maior mamífero atualmente no planeta Terra, medindo dezenas de metros e pesando dezenas ou centenas de toneladas, mas ela passa pelas nossas águas. É muito frequente nos Açores e na Madeira. As pessoas que têm curiosidade, às vezes vão fazer passeios, podem ter a sorte de encontrar então a baleia azul. Mas temos também aqui representado muito pequenino, um bocadinho à escala, o tamanho do mamífero mais pequeno. Pois é,
vamos aqui aumentar um bocadinho o tamanho, e é o musaranho anão de dentes brancos. É o Sucus etruscus. E ele existe também em Portugal. É muito, muito, muito difícil de o ver, porque é um bichinho mesmo muito pequenino, é deste tamanho, enquanto adulto, portanto estão a ver que é difícil de o encontrar. Nós que trabalhamos normalmente com estes mamíferos mais pequeninos, encontramos os outros um bocadinho maiores, mas estes nem conseguem disparar as armadilhas, que eu depois mais à frente já vos mostro quais é que nós utilizamos, mas são muito, muito pequeninos e leves e, portanto, é difícil de os encontrar. Mas vão aparecendo e, portanto, nós sabemos que eles existem também por cá. São os musaranhos anões de dentes brancos. Vamos então, sem mais demoras, começar aqui pelos insetívoros. Ou seja, os insetívoros são uma ordem de mamíferos que, como o próprio nome indica, se alimentam maioritariamente por insetos. Comem insetos, aranhas, minhocas, um pouco de tudo o que eles encontrarem na terra. Estão aqui representados pela toupeira. Aqui está ela, conhecida de todos nós, às vezes difícil de a ver também, que ela só vem à superfície muito de vez em quando, para se encontrar e se localizar mais ou menos por onde é que anda, mas ela vive debaixo da terra e, portanto, o seu corpo está todo adaptado para viver debaixo de terra. Aquelas patas grandes, tem olhos muito, muito pequeninos, depois um focinho com bastantes pelos, as tais vibriças, para conseguir tatear e perceber por onde é que ela anda e encontrar o seu alimento favorito, que são as minhocas. Depois, os ouriços, aqui representados por este simpático amigo, também são conhecidos de todo o público. Muita gente tem ouriços no quintal, que lhes aparecem nesta altura do ano, à procura de paparoca. São também uns mamíferos bastante simpáticos e que têm esta característica: pelos também todos juntinhos e que formam os seus espinhos para se protegerem dos predadores. Os pelos não têm qualquer substância tóxica, mas eles podem lamber os pelos para deixar alguma saliva e poder irritar um pouco os seus predadores. E depois temos aqui então os musaranhos mais comuns, musaranhos de dentes brancos, um bocadinho maiores do que o anterior e aqui representados nesta fotografia. Só indicar-vos uma coisa, eu tenho aqui todas as espécies com os nomes comuns e à frente o nome científico, para quem tenha curiosidade acerca da taxonomia. Representada a azul estão as espécies que apenas encontramos na Península Ibérica, ou seja, são endemismos ibéricos. A nossa toupeira, só aparece em Portugal e Espanha. É diferente da toupeira que aparece, por exemplo, na Europa. Em termos taxonómicos, genéticos, elas são diferentes. Perceberam-se que, em termos morfológicos, podem ser muito parecidas, mas depois, em termos genéticos, são diferentes e, por isso, está dentro de uma outra espécie. Também acontece aqui com o musaranho de dentes vermelhos. Esta característica entre a musaranho de dentes vermelhos e musaranho de dentes brancos é mesmo porque uma espécie tem os dentes vermelhos e outras têm os dentes brancos. Vamos aqui à frente agora falar de duas espécies muito, muito importantes e que também elas não são endemismos ibéricos, mas quase. Ou seja, temos aqui o musaranho de água e a toupeira d'água. Duas espécies que são mamíferos, mas que utilizam e vivem muito próximo da água muito frequentemente. Elas necessitam da água para sobreviver. São especializadas a andar na água, e daí esse nome comum, musaranho e toupeira de água. Eles alimentam-se de insetos que andam dentro da água. Acho que também podem alimentar-se de alguns peixes mais pequeninos, larvas de anfíbios, e, portanto, eu trouxe-vos essas duas espécies, porque às vezes elas são muito, muito difíceis de ver, nem os investigadores que trabalham com estes animais às vezes os conseguem detectar. Ela é conhecida como toupeira de água, mas não anda debaixo da terra, anda dentro da água, mas é parecida à outra porque também tem os olhinhos muito pequeninos aqui representados. Ela consegue ter visão, mas tem mais desenvolvido o seu sentido do olfato. Pronto, para conseguir detectar as suas presas dentro de água. Eles estão mais para norte, encontram-se mais representados e distribuídos aqui a norte do país. Através destes mapas conseguem perceber as quadrículas por onde é que eles andam. Se calhar estão distribuídos em mais quadrículas, mas ainda não foi possível recolher essa informação até ao momento. Sim, Pedro, diz, tens alguma dúvida? Aí? Não, desculpa interromper.
É só porque Não, não faz mal. já apareceu aquilo do tempo da reunião restante. Sim, Faltam 8 minutos, 7 minutos e ok. 50. Pronto, é só para as pessoas saberem quando for. Quando acabar o tempo, temos que clicar outra vez no link. Exatamente. Basta clicar no link e voltamos todos aqui. Ok. Pronto, passar aqui um bocadinho à frente, só deixar aqui também a nota de que aqui estão os estatutos de conservação. O que é isto dos estatutos de conservação? A nível nacional e internacional, os biólogos e investigadores costumam atribuir estes estatutos quando as espécies estão muito reduzidas, têm problemas de conservação, têm problemas de sobreviver caso a sua distribuição comece a ficar muito restrita e as ameaças comecem a ser mais perentórias, como por exemplo as alterações climáticas, as alterações dos usos do solo, agricultura intensiva, etc, etc, poluição, todas essas ameaças. Estas espécies, como estão mais reduzidas e confinadas a certos sítios, têm um estatuto mais elevado e de maior perigo para a sua extinção. Aqui vemos a toupeira de água com o estatuto de vulnerável, que já é alguma ameaça. Passamos então agora aos roedores. Como o próprio nome indica, são animais que gostam de roer tudo e mais alguma coisa. Temos então representados aqui o esquilo vermelho, que já vou falar um bocadinho mais à frente do seu reaparecimento em Portugal. Depois temos o rato d'água, o rato das neves, que é uma espécie muito recentemente descrita e que existe em Montezinho, lá na zona de Bragança. Existe umas quadrículas com o rato das neves. Depois alguns ratos cegos, ou seja, ratos que também são especializados em escavar debaixo da terra. Depois, ratinhos do campo e as nossas amigas ratazanas, que estão aqui representadas a amarelo porque não sabemos muito bem a sua origem e provavelmente até são exóticas. Foram introduzidas no tempo dos descobrimentos, vieram nos barcos, quando a gente ia explorar os outros locais do planeta. Depois, quando trazíamos as especiarias, o ouro, aquelas coisas todas que encontrávamos por lá, trazíamos também alguns animais, e são então as ratazanas que estão espalhadas um pouco por todo o planeta. Temos aqui então representado três André, roedores. Sim, Lucas, porquê é que diz. ali o rato de cabreira estava azul? Exatamente, como eu disse há bocadinho, as espécies que estão a azul é porque só existem em Portugal e Espanha. E então eu ok. deixei assim representado que é para, quando virem um nome azul, é porque ela é bastante do planeta inteiro. Ok? Só existe em Portugal Ok. e Espanha, na Península Ibérica. Pronto, então temos aqui os três representantes da ordem dos roedores, o leirão, que é um ratinho muito esquivo e difícil de o ver. Eu, por acaso, nunca vi este ratinho e adorava vê-lo. É muito, muito engraçado. É também conhecido como rato dos pomares, porque ele vive maioritariamente nas hortas, mas também uma das características que é curioso neste ratinho é que ele também coloniza as caixas de ninho. É bastante encontrado em caixas de ninho das aves, e ele, por vezes, também faz lá o seu ninho. Depois está muito aqui representado na área do Guadiana, aqui no sul do país, e um bocadinho por todo o país, mas eu acho que esta distribuição pode estar um pouco desatualizada e precisávamos de mais estudos acerca deste ratinho. Depois temos o tal rato de Cabrera, que é uma espécie bastante importante, é um endemismo, ou seja, é uma espécie que só existe aqui e, portanto, diz endémica, endémica de Portugal e Espanha, e, portanto, tem uma distribuição um bocadinho aqui na diagonal, que é curioso porque é que ele se distribui assim no nosso país. Tem a ver com as suas características do habitat que ele gosta. Ele é um ratinho que prefere andar no meio da vegetação, em vez de andar enterrado no solo ou andar nos arbustos. Não, ele gosta é de ervas altas e de roer ervinhas. Não come assim insetos, não come minhocas, nada disso, nem bolotas. Ele prefere roer erva fresca. E depois mais à frente já mostro algumas das fotografias dos seus montinhos de erva. E por isso é que tem esta distribuição. Ou seja, nem gosta de sítios muito frios, nem sítios demasiado quentes. Ele gosta aqui do intermédio. Pronto. E então é aqui nesta faixa diagonal que ele se encontra. Depois temos o esquilo. O esquilo vermelho é uma espécie amplamente conhecida por toda a gente conhece os esquilos, consegue identificar facilmente os esquilos, mas os esquilos extinguiram-se em Portugal.
Durante a década de 80, deixámos de ter esquilos em Portugal, devido às mudanças de gestão dos terrenos, a eliminação de alguns pinheiros, de alguns pinhais. Eles são muito especialistas em comerem os pinhões e bolotas também, mas com muitas alterações que houve no país, esta espécie acabou por se extinguir mesmo. Porém, no passar do século, ele voltou por ele próprio, ou seja, houve algumas introduções por parte humana na zona de Monsanto. Para quem é aqui da zona de Lisboa, conhece ali o Parque de Monsanto, e existem esquilos lá, introduzidos pelo ser humano, mas no resto do país foi recolonização natural do esquilo vermelho. Ele foi vindo de cá para baixo, foi encontrando habitat e, portanto, agora a sua distribuição já é muito maior do que era no final do século passado. Temos então o esquilo vermelho. Sim. O que é que faz uma espécie como o esquilo tornar a recolonizar depois de já ter saído de cá? Pois, ele saiu de cá, ele extinguiu-se, ou seja, ninguém o empurrou de cá para fora. Ele é que se foi extinguindo porque ou o habitat não era adequado para ele, ou tinha demasiados predadores, e por algum motivo ele não conseguiu sobreviver no nosso país. Foi-se extinguindo ao longo dos tempos durante o século XX. Com a mudança de alguma gestão que houve, e se calhar ele até pode ter tido doenças, como aconteceu com o coelho. O coelho agora tem tido algumas doenças de febre hemorrágica e coisas do género. O esquilo pode ter passado por um processo idêntico, ou seja, durante o século XX ele pode ter alguma doença e então ter desaparecido do nosso país. Agora, como já conseguiu ultrapassar a sua pandemia e sobreviver, essas populações têm descido e então recolonizado os habitats onde ele existia. E por isso é que temos, ele naturalmente foi vindo e tentado a voltar aqui para o nosso país. E bastante falta nos faz nos nossos ecossistemas. É um roedor bastante simpático. Pronto. Então, agora passar aos lagomorfos, estamos no último minuto. Temos então dois representantes desta ordem, dos lagomorfa, os coelhos e as lebres, que eu estava agora mesmo a falar deles. Durante as últimas décadas, eles também têm tido alguns problemas de doenças que os têm afetado as suas populações, e embora a sua distribuição pareça bastante, porque está aqui em todos os quadradinhos de Portugal continental, estão todos a ver a apresentação, certo? Começando aqui os lagomorfos. Pronto, estava então a falar do coelho bravo e da lebre. A lebre também é um endemismo ibérico, ou seja, só existe em Portugal e Espanha. É distinta das lebres que existem na Europa e que são maiores. Normalmente os animais tendem a diminuir de tamanho para o sul, como acontece, por exemplo, com o lince, acontece aqui com a lebre, acontece com a toupeira. Todos os nossos endemismos normalmente são versões um bocadinho mais pequenas daquelas que existem na Europa. Pronto, mas ainda assim temos cá os nossos representantes e são bastante importantes para os nossos ecossistemas. Temos então aqui o coelho bravo e a lebre. Como eu estava a dizer, eles enfrentam atualmente algumas doenças, como a febre hemorrágica e a mixomatose, que é transmitida, como as populações são muito amplas e existem um bocadinho por todo lado, eles transmitem de uns para os outros, são doenças muito infecciosas e, portanto, eles deixam de conseguir alimentar-se ou de ver e acabam por morrer atropelados nas estradas. É um impacto bastante grande nas populações e daí, atualmente, o coelho bravo até ter o estatuto de perigo, devido à sua importância nos ecossistemas e à sua redução drástica das populações. Em termos mundiais está caracterizado como em perigo, em Portugal só quase ameaçado. Atualmente, o livro vermelho dos mamíferos, que é o livro que atribui os estatutos de conservação então aos animais. No caso dos mamíferos está a ser revisto atualmente e, portanto, vamos esperar como é que estão atualmente as populações de coelho bravo no país. Como podem ver, aqui já temos algumas diferenças entre as duas espécies. A lebre normalmente é de maiores dimensões do que o coelho. Os seus olhos também são bastante diferentes. Enquanto o coelho parece ter os olhos completamente escuros, a lebre tem uma íris assim acastanhada e depois distingue-se
porque as orelhas são mais compridas no caso da lebre e tem a sua ponta preta. A ponta das orelhas é preta, enquanto que o coelho não tem essas pontas pretas. Depois, se virmos um coelho ou uma lebre a correr, também é fácil de os distinguir, porque normalmente o coelho tem o rabo branco, a correr leva o rabo da cor branca, enquanto que a lebre tem o rabo preto. Por isso também é uma das maneiras de distinguir o coelho de uma lebre quando eles estão a correr à nossa frente. Pronto, tem esta distribuição muito ampla aqui no nosso país. E vamos então falar dos carnívoros, o grupo que vem a seguir. Estes carnívoros, como o próprio nome indica, alimentam-se de carne, mas não só. Temos várias espécies diferentes, umas que realmente se alimentam de carne, de ratinhos, de aves, de répteis, com uma dieta até bastante diversificada no caso dos animais, mas temos, por exemplo, animais que se alimentam também de plantas, como é o caso da raposa e do texugo, da fuinha também. São carnívoros que em certas alturas do ano, quando não têm tanta disponibilidade de alimento como os ratinhos e as aves, eles viram-se por outras coisas disponíveis. Por exemplo, as amoras, no verão, das silvas, os figos, também vão aos figos, às nésperas, agora nesta altura do ano. Depois, no inverno, também se alimentam de outras espécies portanto, eles conseguem variar a sua dieta ao longo daquilo que está mais disponível. Nesta altura do ano, por exemplo, são os ratinhos e os coelhos. Eles alimentam-se mais de ratinhos e coelhos. Depois, noutra altura do ano, são mais as frutas. Então, eles alimentam-se de frutas. Noutra altura do ano ainda, existem os insetos. Bastante importante, por exemplo, para a dieta do texugo. É um dos carnívoros que se alimenta mais de insetos. E nós conseguimos vê-los nos dejetos quando os encontramos. Depois temos aqui também representado a gineta. Muita gente conhece por gato bravo, mas o gato bravo é este aqui de cima. Pronto, a fuinha. E aqui o arminho, que se distingue da nossa doninha, que é muito semelhante, mas não tem a ponta da cauda preta. É a principal diferença entre os dois. Até é curioso porque o arminho, no norte da Europa, fica com uma pelagem totalmente branca. Ele no inverno fica com a pelagem totalmente branca para se conseguir camuflar na neve. Mas a ponta da cauda é sempre preta. Seja verão, inverno, ele tem sempre a ponta da cauda preta. E, portanto, é distinguível tanto no verão como no inverno. Nunca o confundimos com uma doninha, que é um bocadinho mais pequena e não tem, então, a ponta da cauda preta. Temos aqui representados dois mamíferos com a cor vermelha. O que é que isto indica? São mamíferos exóticos e invasores. Exóticos porque eles não existiam aqui há umas décadas atrás, foram introduzidos pelos seres humanos como animais de estimação e fugiram das suas casas, como acontece um bocadinho com os periquitos que existem em Lisboa, os periquitos verdes. Estes também são mamíferos que fugiram de cativeiro e agora vivem nos nossos ecossistemas. Estão aqui representados a vermelho, porque são espécies invasoras. O que é que isto quer dizer? Eles, para além de estarem nos nossos ecossistemas e não serem naturais de cá, eles têm um impacto negativo nas nossas populações nativas. Por exemplo, o visão americano é um mustelídeo, é um animal assim semelhante aqui à fuinha, que compete diretamente com o toirão, ou o furão. Se calhar já ouviram falar do furão, é a versão doméstica do toirão. Pois é, este visão americano é uma versão americana do nosso toirão, mas compete diretamente com ele, é maior, mais agressivo e coloca então as populações de toirão em risco. Depois, o guaxinim. Também já existe um caso ou outro pontual em Portugal, existe muito mais em Espanha, mas também já começam a aparecer aqui e causam impactos nos nossos ecossistemas. Depois temos aqui o nosso simpático lince ibérico, que é o nosso endemismo ibérico, no caso dos mamíferos. Trago aqui então 3 representantes e as suas distribuições no nosso país. A doninha, que eu vos tinha falado há bocadinho, aqui bastante simpática, embora seja um carnívoro com um aspecto bastante simpático e seja o carnívoro mais pequeno que nós temos na nossa fauna, é
o carnívoro mais carnívoro de todos. Ou seja, é aquele que não troca um bom coelho, um bom ratinho no seu jantar. Ao contrário de outros que se alimentam, por exemplo, temos aqui o saca-rabos, que gosta de bastante répteis e anfíbios, ele caça um bocadinho de tudo, é um omnívoro, por excelência, e alimenta-se também de bagas, de insetos, de tudo o que ele apanhar. Portanto, é mais omnívoro do que carnívoro. A Doninha não, é exclusivamente carnívora e alimenta-se de ratinhos e de coelhos que são maiores que ela, inclusivamente. É um predador bastante voraz. Tem uma distribuição um bocadinho aqui dispersa pelo país, e depois tem aqui as ilhas de São Miguel e Terceira, também representadas com a Doninha. Pois é, ela não foi para lá naturalmente, fomos nós, os humanos, que a levámos para lá. Isto também tem implicações. Embora seja um predador nativo de Portugal continental, não o era das ilhas, e nós levámos-lo para lá. Portanto, ele está a ter algum impacto nas populações de invertebrados e aves também nas ilhas da Terceira e São Miguel, nos Açores. Depois, trago-vos aqui uma foca. Então, mas o que é que uma foca está aqui no grupo dos mamíferos, dos carnívoros? Isso faz algum sentido? Faz. Porque, anteriormente, até há uns anos atrás, as focas estavam noutra ordem distinta. Mas percebeu-se, através da genética, que afinal, ela, embora tenha uma forma do corpo bastante diferente, eles afinal são carnívoros. E a sua alimentação assim o diz. Eles alimentam-se bastante de peixe, tal e qual como outro carnívoro que existe aqui nos nossos rios. A lontra também é outro carnívoro que gosta de andar dentro d'água e capturar peixes e lagostins. Pois é, a foca monja, está representada e até tem um estatuto de conservação bastante ameaçado, está aqui em perigo, e em Portugal até está criticamente em perigo, porque ela apenas existe no arquipélago da Madeira. Ela vive lá, principalmente aqui nas ilhas desertas, mas também vai aparecer nas ilhas principais, de vez em quando, e tem as suas populações bastante ameaçadas. É um caso importante para estudo. Depois temos aqui o saca-rabos. E porquê é que eu trouxe o saca-rabos? Porque é uma espécie que até há alguns anos atrás as pessoas que viviam no norte do país não conheciam o saca-rabos, nem nunca tinham ouvido falar desta espécie, porque ela não existia lá. Atualmente ele tem vindo a expandir-se, aqui um bocadinho do sul do país, que era o sítio onde ele existia, está a expandir para norte. Pensa-se que ele tenha vindo quando o Mediterrâneo, há milhões de anos atrás, baixou as suas águas e Portugal não, peço desculpa, a Península Ibérica e a África estiveram em contacto. Então foi uma das espécies que conseguiu atravessar o Estreito de Gibraltar e vir para a Península Ibérica. E, portanto, temos então um representante africano aqui dos carnívoros. Tal e qual como acontece com a gineta. Mas a gineta já é um bocadinho mais controverso, se foi naturalmente ou se até foram os árabes que a trouxeram para a Península Ibérica. Passamos então aos ungulados, ou os Artiodactyla. Lembram-se então deste grupo que eu tinha falado? Os animais que têm um dedo, neste caso a pata, revestida por um casco. Tal e qual como acontece nos cavalos, nas vacas, nas ovelhas. Pronto, estes animais todos têm um casco a revestir os seus dedos. Depois, o que os distingue, por exemplo, os veados, as ovelhas, as vacas, os javalis dos cavalos, é que os cavalos apenas têm um casco, só têm um dedo, um número ímpar de dedos, enquanto que estes têm números pares. Têm 2 ou 4 ou até mais pares de dedos nas patas. Temos então aqui o gamo, com 4 dedos, aqui 2 mais acima e 2 assentos no chão. O veado também, aqui os muflões, que foram introduzidos e, portanto, estão aqui a amarelo. O gamo também é nativo da Turquia, mas foi introduzido cá para caça recreativa. Pronto, temos algumas introduções no caso dos ungulados, muito por causa da caça, mas eles não têm um impacto muito grande nos nossos ecossistemas. Não é um animal que tenha vindo impactar muito e até tem servido de alimento, por exemplo, ao lobo e ao lince. Falar então aqui de 3 espécies nativas. Temos a cabra montês, o javali e o corso. Começa aqui pelo javali, que é conhecido de todos nós. Está distribuído por todo o país.
toda a gente já ouviu falar do javali, toda a gente provavelmente já viu javalis. Eles correm até na internet com os vídeos que aparecem quando eles vão à praia para se refrescar no verão. Portanto, temos javalis por todo lado, temos javalis na parte agrícola, temos javalis nas florestas, temos javalis nas cidades. O javali é, sem dúvida, posso classificar um pouco como uma ratazana que conseguiu colonizar todos os habitats. Ele tem uma capacidade reprodutiva bastante elevada, consegue-se reproduzir muito facilmente e, como não tem predadores naturais, ele conseguiu se espalhar por todo o país e agora está até a ter algum impacto na agricultura e noutras atividades económicas. Daí a importância dos nossos lobos e linces para controlarem estas populações. Agora temos que o fazer através da caça, porque ele está a ter prejuízos, ele está a fazer prejuízos nas culturas, mas se nós tivéssemos o lobo e o lince distribuído mais por todo o país, se calhar não precisaríamos da caça para nada e eles controlavam as suas populações. Depois, trago aqui também o corso, que é um animal que existe até por toda a Europa, é conhecido como o duende do bosque, é uma espécie de veado assim mais baixinho e simpático, com os corninhos pequenos, que aparece nos machos, e é uma espécie natural que existe mais no norte e centro do país, nas grandes florestas, e é uma das presas principais também do lobo ibérico. Depois, trago aqui a cabra montês, outra espécie que existia no norte do país, principalmente nas serras, e já existiu na Serra da Estrela, já existiu na Serra do Gerês, em Montezinho, mas no final do século XX extinguiu-se também, devido à caça, devido à predação, devido a uma série de fatores que fez com que desaparecesse a espécie de a cabra montês do nosso país. Porém, através de um programa de reintrodução do lado espanhol, porque aqui temos representada a vermelho a atual população de cabra montês, que representa aqui também a área do Parque da Peneda Gerês, o Parque Nacional Peneda Gerês. Do outro lado da fronteira, temos o Parque Natural do Xurés, que tudo junto faz uma grande área protegida. Mas o que é que os espanhóis pensaram? Vamos reintroduzir a espécie no nosso parque. Tudo bem, colocaram as cabras dentro de um cercado. E o que é que elas fizeram? Ao fim de algum tempo, como cabras que são, saltaram a vedação e lá foram elas para as nossas montanhas. E então, a cabra montês que nós temos agora a viver aqui no Gerês, veio do lado espanhol e preferiu as nossas montanhas para viver. São populações que têm vindo a aumentar o número nas últimas décadas e tem sido um marco bastante importante porque tem ajudado a manter as populações de lobo nestas regiões. O lobo também gosta de subir às montanhas e caçar as cabras, e então, com a população a aumentar, mais disponibilidade de alimento tem o lobo para sobreviver nesta zona. Seria importante, por exemplo, que as cabras conseguissem colonizar outras montanhas, vir aqui para a Serra da Estrela, não sei se é possível, se existe corredor para elas conseguirem lá chegar, mas pronto, vamos ver como é que vai ser a evolução da cabra montês no nosso país. Vou então agora falar e passar aqui aos cetáceos. Peço desculpa. Pronto, então, são representados por estas duas, quase 13 dezenas de espécies, são bastante diversificados e eles aparecem um pouco por todo o território nacional. Desde as nossas águas junto à costa de Portugal continental, mas também pelas ilhas. E como Portugal tem uma área de oceano bastante alargada, a nossa área de pesca é bastante alargada, todos os cetáceos que passam por aqui, pronto, estão dentro das nossas áreas, então podemos dizer que eles também são um bocadinho portugueses. Temos então representados aqui, por exemplo, o roaz corvineiro, que é tão conhecido e que existe nas águas do Rio Tejo e do Rio Sado. Temos o golfinho riscado, pintado e o comum, que aparecem muito nos Açores e na Madeira. Todos aqui representados, estão a ver porque a seguir tem aqui as fotos deles. Pois é, temos aqui o golfinho riscado, a baleia de bico, todas elas, o cachalote, etc., a baleia piloto,
muitas espécies de cetáceos que existem no nosso país, nas nossas águas, por assim dizer. Trago-vos aqui 3 espécies para vos mostrar as suas distribuições pelo país. Temos o roaz corvineiro, então, a colonizar as nossas águas por todo o lado, para além de entrar aqui nos nossos estuários do Sado e do Tejo. Depois, a orca, que é uma baleia um pouco mal amada por todos e conhecida como baleia assassina. Eu não gosto tanto desse nome, prefiro, sei lá, ela faz lembrar um panda, se calhar baleia panda seria o melhor nome para ela, porque é assim, todos os cetáceos se alimentam de peixe e todos eles são, por assim dizer, assassinos, porque alimentam-se de outros animais. Alimentam-se de peixes, alimentam-se de focas, muitas das vezes, algumas baleias, mas há outras que se alimentam de plâncton, ou seja, pequenas larvazinhas de animais aquáticos que existem e que eles apenas abrem a boca e aquilo entra com a água e alimentam-se daqueles bichinhos pequenos. Há outros que têm dentes mais especializados e alimentam-se então de peixes, como é o caso dos golfinhos e das orcas. Estão também distribuídos aqui pelos nossos arquipélagos, às vezes pontualmente aparecem em Portugal continental, há aqui alguns registros, mas a maioria é mesmo nas nossas ilhas. Aqui mostrar a área que elas podem, as quadrículas oceanas onde eles se encontram. Vêm aqui estes quadrículas assim, nota-se aqui a rota de migração que eles fazem muitas das vezes para se deslocar nas nossas águas. Então, temos aqui o cachalote também, que tem o estatuto de vulnerável a nível mundial. Estas espécies não são exclusivas das nossas águas, elas migram e fazem bastantes deslocações nos oceanos, às vezes até vão ao Pacífico, têm uma complexidade de maturação bastante alargada, reproduzem-se num sítio, alimentam-se noutro, acasalam noutro sítio, portanto, é toda uma vida dentro de água e que os fazem ser tão especiais. Como mamíferos que são, ao contrário dos peixes, eles precisam de respirar oxigênio do ar e não dentro d'água. Portanto, é comum nós vermos as baleias e os golfinhos virem cá acima, eles vêm precisamente respirar o oxigênio do ar para conseguir manter-se vivos, como é óbvio. Depois, outra característica também importante que acontece nos mamíferos marinhos, como aqui os cetáceos, é que, ao contrário dos peixes, que a sua cauda é vertical, a cauda dos golfinhos e das baleias é horizontal e, portanto, eles deslocam-se de maneira diferente dos peixes. Enquanto que os peixes nadam assim, os golfinhos batem a barbatana têm a barbatana horizontal e batem na vertical. Agora, temos então a ordem de mamíferos, se calhar mais diversa dentro do nosso país. E se calhar vocês nem sabiam que existia tanta espécie de morcego em Portugal. Pois é, temos 29 espécies de morcegos em Portugal, todas elas distribuídas por Portugal continental, mas também nas ilhas. Temos aqui 2 endemismos, por acaso não pus a cor diferente e devia ter colocado. Temos o morcego da Madeira e o morcego dos Açores, que são espécies que ocorrem apenas nesses arquipélagos. Acho que às vezes podem fazer umas certas migrações também às Canárias e podem vir ao continente, mas mais eles localizam-se principalmente nos arquipélagos. Temos então muita diversidade de morcegos, são os únicos mamíferos que conseguem ter um voo ativo, ou seja, eles conseguem se deslocar na coluna de ar por eles próprios. Têm musculatura, têm asas e aquelas membranas feitas com pele, que envolvem os dedos. Eles têm os dedos e a pele envolve todos os dedos para conseguirem fazer as suas asas e voar. Pois é, eles, tal e qual como as aves, conseguem voar, ter um voo ativo e deslocar-se na coluna de ar, porque têm realmente esta membrana e estas características que lhes permitem voar. Ao contrário, por exemplo, temos também os esquilos voadores. Já ouviram falar também, de certeza, dos esquilos voadores. São mamíferos, não desta ordem, mas não têm um voo ativo. Eles apenas têm uma membrana que liga os membros, as mãos aos pés, e conseguem saltar das árvores e planar um pouquinho ao longo das árvores. Não conseguem bater essas asas, por assim dizer, e se deslocar na coluna de ar, ao contrário dos morcegos. Pronto, trago aqui algumas espécies, também bastante curiosas. Oi. Temos então aqui
aqui representado neste canto o morcego orelhudo, tem estas orelhas bastante compridas e às vezes até parece assim, as pessoas, normalmente os morcegos têm a fama de serem maus e de se alimentarem do nosso sangue, etc., são vampiros, mas nada disso. Os morcegos que existem em Portugal apenas se interessam por insetos. Borboletas noturnas, escaravelhos, formigas, insetos aquáticos, até peixes, alguns também comem peixes, mas não, os nossos realmente preferem insetos e, portanto, ninguém precisa ter medo que ninguém vai ser morto por um morcego por lhe tirar o sangue. Então, temos aqui o morcego orelhudo, depois o morcego anão, o morcego preto e o morcego de peluche. Pois é, temos um morcego chamado morcego de peluche. Tem um pelo assim muito fofinho e faz lembrar os peluches. Temos aqui então representados estes três. Cá está o morcego de peluche, que tem assim o pelo muito denso e faz colónias bastante grandes dentro das grutas. É uma das espécies que gosta mais de grutas e por isso é chamado de cavernícola. Ele aglomera-se em grupos de machos e fêmeas e ficam assim todos muito fofinhos, todos juntos para se aquecerem, principalmente durante o inverno, quando eles baixam a sua temperatura e conseguem ficar em letargia durante o inverno. Depois temos o morcego anão, uma das espécies mais distribuídas pelo nosso país e que está aqui representado no mapa. E depois o morcego de ferradura, que, como o próprio nome indica, tem um nariz um bocadinho diferente dos restantes. Este aqui tem um nariz normal, parece um nariz de macaco, sei lá. Tem assim um narizinho normal. Este não, tem um nariz diferente. Pois é, ele aqui nesta zona tem uma ferradura, porque é ali que ele também consegue recolher as suas ondas sonoras. Ele emite através do grito, emite uns gritos pela boca, os ultrassons, sons que nós não conseguimos ouvir, mas eles conseguem, emitem esses sons pela boca e depois as orelhas servem como antenas parabólicas, mas depois tem uma antena extra no nariz e também conseguem receber essas ondas através aqui então do nariz, o que lhes confere alguma vantagem em relação aos outros morcegos. Enquanto estes só têm 2 antenas parabólicas para receber o som, ele não, tem 3. O morcego ferradura tem 3. 3 antenas parabólicas e por isso tem alguma vantagem e são tão importantes nos nossos ecossistemas. Já vou falar um bocadinho mais à frente qual é a sua importância ecológica. Pois bem, a importância ecológica dos morcegos é sem dúvida como eles se alimentam de insetos, é o combate às pragas agrícolas e por isso, por exemplo, quando nós nos queixamos, no verão está tudo cheio de mosquitos, etc. Pois, se tivéssemos mais populações e fôssemos mais amigos dos morcegos, se calhar as populações de mosquitos não eram tão elevadas e não tínhamos tantas borbulhas e comichões durante o verão. Depois outras coisas, por exemplo, existem algumas pragas, no caso do olival há uma mosca que infecta as azeitonas e estraga as oliveiras, que é a mosca da oliveira, mesmo assim conhecida. Os morcegos alimentam-se dessa mosca e das larvas dessa mosca. Depois temos outras que também são pragas da vinha e o morcego consegue se alimentar dessas pragas, portanto, o morcego tem um papel fundamental nos nossos ecossistemas para manter as populações de insetos mais baixas, mais estáveis e que não comprometam as nossas culturas agrícolas, pelo menos. Depois, temos os carnívoros, aqui representados pela nossa raposinha, que também têm um papel importante no controlo de outras pragas, como os ratinhos. Pois é, nós não temos tantas pragas de ratos e de doenças porque os predadores os controlam. Lembram-se daquela altura quando eu falei dos javalis? Pois bem, se tivermos mais predadores no topo da cadeia alimentar, eles conseguem controlar os níveis mais abaixo e mantê-los em número mais reduzido. E por isso é que estão aqui representados. Depois, os ratinhos têm outro papel. Com números mais ou menos controlados, os ratinhos têm um papel muito importante na dispersão de sementes. Eles alimentam-se de sementes de fruta, mas também de gramíneas, que são, por exemplo, o trigo, a aveia,
e muitas mais, existem muitas espécies de gramíneas nos nossos ecossistemas, e estes ratinhos fazem isso mesmo, alimentam-se dessas sementes, às vezes deixam cair as sementes durante os seus percursos e assim fazem a dispersão dessas mesmas sementes e assim conseguimos ter um ecossistema mais biodiverso. Porém, eles enfrentam algumas ameaças, que eu já tenho vindo a falar. A intensificação da agricultura, aqui representado pelos olivais intensivos, que é uma prática comum agora no Alentejo, mas também a poluição, não só dos rios, mas das terras, com pesticidas, com agroquímicos, com adubos, todos esses químicos, todas essas coisas que nós deitamos para a água, têm consequências para os nossos ecossistemas e vão ter um impacto bastante elevado nas nossas populações. Lembram-se da toupeira d'água? Pois bem, ela está a reduzir as suas populações devido muito grandemente a esta poluição das águas dos nossos rios. Depois, a introdução de espécies invasoras. Temos aqui então o guaxinim e o visão americano, que tinha falado há pouco, as duas espécies de mamíferos introduzidas e que têm um impacto nas nossas populações, não só de carnívoros, mas também de peixes, de anfíbios, de répteis. Eles alimentam-se um bocadinho de tudo, também são omnívoros e, portanto, vão ter esse impacto nas nossas populações. A caça, quando em excesso e quando não controlada, também tem um impacto bastante elevado nas nossas populações. A caça pode ser benéfica naqueles casos em que eu falei, por exemplo, dos javalis, dos veados, quando temos populações muito grandes e realmente é preciso algum controlo, a caça pode ser uma ferramenta fundamental. Quando é desmesurada, e por exemplo agora que as populações de coelho estão tão deficientes, se calhar a caça ao coelho podia ser reduzida para que as populações não reduzissem assim tanto. Depois também os atropelamentos, também é uma das causas de redução das populações. Esta é uma ameaça que engloba todos os grupos, tanto mamíferos como aves, anfíbios, todos eles são impactados pelos atropelamentos e às vezes é um bocadinho uma ameaça um pouco oculta e que as pessoas não veem ou não se apercebem todos os dias, mas ela acontece. Ela ocorre todos os dias nas nossas estradas, morrem milhares de animais nas nossas estradas e, portanto, quando nós nos deslocamos, devemos ter um bocadinho mais de consciência e de atenção para que os animais não morram atropelados. Depois também, algo que todos os dias tem invadido os nossos noticiários e todos os biólogos falam disto, pois é, as alterações climáticas. Enquanto antes tínhamos os nossos ditados populares que batiam certo durante os meses e que realmente chovia em abril, havia trovoadas em maio, depois então é que vinha o calor, agora o tempo está todo baralhado e parece que isto já não bate certo. Pois bem, isso tem a ver com as alterações climáticas, todas estas ameaças contribuem então para a degradação dos ecossistemas e para que as populações dos mamíferos, e não só, sejam bastante reduzidas. Portanto, mas pelo menos não existe só coisas negativas, temos algumas estratégias e por isso é que estamos cá, biólogos e não só, todas as pessoas que se importam com a natureza, com os animais, com a biodiversidade e, como é, por exemplo, as associações, têm uma importância enorme, enorme na disseminação de informação, na educação ambiental, na passagem de conhecimento para os jovens, para os adultos, para todas as idades. As associações são uma das ferramentas mais importantes para que o trabalho da proteção da natureza consiga ter sucesso no futuro. E, portanto, temos, por exemplo, aqui a criação das nossas áreas protegidas, as áreas naturais, que existem um bocadinho espalhadas por todo o continente, com os parques naturais, as reservas naturais, as paisagens protegidas, aqui ao longo dos rios, tudo um pouco. Isto desde 1980 que temos estas áreas para a proteção da natureza e que algumas práticas não são permitidas, ao contrário do que acontece nas áreas ditas não protegidas.
por assim dizer. Temos então os centros de recuperação e centros de reprodução do lobo ibérico, do lince, que fazem então a recolha dos animais que às vezes têm algumas doenças, ferimentos, que precisam de alguma reabilitação e depois são reintroduzidos na natureza. Temos os parques e jardins zoológicos, também distribuídos um bocadinho por todo lado e que têm um papel fundamental na educação também das populações, mas também na reintrodução de populações. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir ao jardim zoológico, mas uma das espécies mais emblemáticas e que o jardim zoológico tem o orgulho de transmitir cá para fora é que muitos dos leopardos das neves que nascem em Portugal são reintroduzidos na natureza. E se calhar nem toda a gente tinha essa noção. Existem leopardos das neves que, um ou dois casais que existem no Jardim Zoológico de Lisboa e todas as crias, ou a maioria das crias que nascem no Jardim Zoológico, são colocadas depois na natureza e vão alimentar, por assim dizer, as populações naturais e aumentar os seus efetivos. Portanto, os jardins zoológicos, para além da componente educacional, também têm este papel de reintrodução de algumas espécies na natureza. Depois temos alguns projetos como o Lifelines, que são projetos mais europeus, com financiamento europeu, e que são direcionados para a conservação da natureza e a reabilitação dos habitats. Tenho aqui o exemplo do Lifelines, mas existem outros, o Life Lince, o Life do Abutre Preto, o Life do Saramugo, um peixinho que existe no Rio Guadiana, etc. Todos estes Life são, então, financiamento da União Europeia para os países protegerem as suas espécies e os seus habitats. Neste caso, o Lifelines foi dirigido aos atropelamentos e ao impacto que os atropelamentos tinham nas espécies animais, mas existem muitos outros, às vezes direcionados apenas a uma espécie, outras vezes direcionados a habitats. Mas cá está, é muito importante isto que está a acontecer aqui, que é a educação ambiental. Isto é uma das ferramentas mais importantes, se não a mais importante de todas, porque sem isto as pessoas não compreendem às vezes o trabalho que está por detrás de todas estas associações, de todas estas áreas protegidas, de todos estes projetos, de muito dinheiro gasto na conservação da natureza. Mas ela tem um papel fundamental. A conservação da natureza é mesmo para a estabilidade dos ecossistemas, para que no futuro as gerações consigam saber o que é um elefante, as gerações seguintes consigam saber o que é um lince ibérico, as gerações seguintes consigam saber o que é um morcego e quais é que são o seu papel na natureza, e muitas das vezes é negligenciado pelos políticos, por outras entidades assim mais abrangentes. Mas agora, estivemos a falar dos mamíferos, mas onde é que os podemos encontrar? Pois bem, podemos encontrar mamíferos no meio das ervas, no campo. Por exemplo, os ratinhos. Este aqui sou eu. Ando aqui à procura de um ratinho no meio das ervas. Mas também os podemos encontrar então nas grutas, como eu falei há bocadinho, no caso dos morcegos. Mas os ursos, por exemplo, que já há alguns avistamentos em Portugal de urso em Montezinho, pois bem, eles também são especialistas a usar as grutas. E nos rios, como por exemplo as toupeiras d'água, os musaranhos, os toirões, as lontras, todos esses mamíferos utilizam bastante os rios e as ribeiras do nosso país. Mas também os estuários e o oceano, com os golfinhos. E as cidades, como é o caso das raposas e dos javalis e das ratazanas. E também os campos, as florestas que nós temos, o montado. Mas as montanhas também, com as cabras e os lobos. E as florestas propriamente ditas do norte do país, com os pinhais e os carvalhais bastante mais densos. Oi? Não sei, estamos a terminar mais... São as técnicas de amostragem dos mamíferos. Pois é. Então, e como é que os podemos encontrar? Já sabemos onde é que eles se encontram, como é que eles são, etc. Mas agora como é que os podemos encontrar? Então, nós, em biologia, temos diferentes técnicas e diferentes métodos de amostragem, que variam um bocadinho em função do grupo de mamíferos que queremos encontrar, se são ratinhos, se são morcegos, se são os javalis ou as raposas. Pronto, isso tudo tem os seus métodos de amostragem. Depois também os objetivos do estudo, quantas espécies existem, se a nossa pergunta é qual é a sua abundância, qual é o seu comportamento,
como é que eles interagem uns com os outros, onde é que os podemos encontrar e para onde é que se deslocam. Todas estas questões são bastante importantes e, por isso, as técnicas também vão ao encontro de dar resposta a estas perguntas que vamos tendo ao longo do tempo. Mas também da disponibilidade de pessoas, de dinheiro e de tempo. Que nem temos o tempo infinito, nem temos dinheiro infinito e muitas das vezes não temos pessoas infinitas para conseguir fazer o trabalho ideal. Portanto, temos que arranjar técnicas para conseguirmos fazer com o tempo que temos, o dinheiro que temos e as pessoas que temos. Então, para os tais insetívoros, algumas, está aqui representado pelos musaranhos, aqui é um bebé de musaranho que andava no meio das ervas, temos então alguns métodos que costumamos utilizar. Por exemplo, através destas armadilhas, chamam-se armadilhas de Sherman, são caixas metálicas dobráveis, temos aqui um exemplo dobrado, e que têm uma molinha, como é que eu digo? Uma mola, assim, que fica presa, e quando o animal entra à procura do seu alimento, ela dispara e ele fica fechado dentro da caixa. A caixa, a armadilha tem lá dentro algodão para o animal se esconder e fazer o seu ninho, tem também alimento para ele conseguir sobreviver durante essa noite. No outro dia de manhã, nós vamos checar estas caixas todas e ver que animais lá entraram. Podem ser insetívoros ou os roedores também as utilizam. Depois, por exemplo, os ouriços, como é que a gente os detecta no campo? Às vezes é só encontrá-los à noite, porque é uma das espécies que gosta mais de andar à noite, são os ouriços. Mas depois, durante o dia, também os podemos encontrar, através dos seus indícios, ou seja, de sinais que eles deixam no campo e que nós conseguimos detectá-los. Como, por exemplo, este cocó. Isto é um cocó de ouriço. Se calhar já passaram por muitos e nunca se aperceberam que tinham esta forma. Pois bem, eu costumo dizer que parecem batatas fritas. Sabem aqueles cheetos de queijo com forma de um sorriso, assim amarelados? Pois bem, os cocós dos ouriços fazem lembrar essas batatas fritas, mas todos pretos. Portanto, se virem um cheeto preto no campo, já sabem que pertence a este simpático animal. Ele é preto porquê? Porque é o principal alimento do ouriço, que são escaravelhos, são formigas, e portanto, se nós tocarmos neste cocó, ele desfaz em carapaças. Carapaças de formigas e de escaravelhos. Mas depois também os podemos detectar através das suas pegadas. O que é que esta pegada vos faz lembrar? Parece uma mão humana, não Uma é? mão. Pois é. Nós costumamos dizer que são os bebés, porque a patinha é muito pequenina e faz lembrar uma mão humana, portanto parece uma pegada de um bebé. Depois tem aqui as unhas, que também os denuncia, pronto. Mas quando vem uma pegada na lama, assim muito, muito característica, é de certeza um ouriço. Mal tem uma patinha deste formato. Depois, outras técnicas que nós utilizamos é através dos indícios. Indícios de presença, como os montículos, ou seja, estes montinhos de terra que existem no campo e que nós vamos vendo. Pois bem, são as toupeiras ou os ratos cegos que os fazem. E, dependendo se é um ou se é outro, nós conseguimos distingui-los também pela maneira do montinho de terra que eles deixam. Estão a ver aqui este cheio de grânulos, parecem torrões de terra. Então são as patas da toupeira, quando ela vem aqui ao de cima da terra, que consegue afastar a terra em torrões. O rato, como é que ele escava? Ele não tem patas assim para escavar, pois não? Então o que é que ele faz? É com os dentes que ele consegue furar o solo e fazer os seus túneis por baixo da terra. E então a terra é assim mais desfeita e fica assim aos grânulos mais pequeninos. A disposição também dos montes, dos montinhos de terra são diferentes. Este é mais em círculo, enquanto este faz um túnel e percebemos por onde é que ela andou. Ela vem assim tipo a furar ao longo do caminho que faz debaixo da terra. Temos então a toupeira é insetívora, mas aqui o ratinho não é um insetívoro. É, pois bem, um roedor. E, portanto, já cai aqui neste grupo. Então, para os roedores, nós temos então estas armadilhas. Aqui está uma diferente. Todas elas nós deixamos isco e algodão lá dentro para os conseguirmos amostrar. Podemos colocar as armadilhas quer em linha reta, quando queremos amostrar uma área muito grande para saber que espécies é que existem, ou o número de indivíduos, ou então colocar em rede.
aqui temos os pontinhos que representam as armadilhas. Colocámos armadilhas nesta quadrícula toda, mas só encontramos ratinho no sítio onde estão os pontos. Portanto, os ratinhos distribuem-se aqui por este sítio. Esta técnica de mostrar através da armadilhagem em rede permite então saber as áreas vitais que eles utilizam. Depois capturamos os ratinhos, colocamos-los dentro de sacos e fazemos as suas medições através das pesolas. Isto é uma pesola. Colocamos o rato dentro do saco e depois aqui nesta extremidade tem um gancho, conseguimos pesar o peso do rato. Tiramos de algumas medidas, o tamanho da cauda, o tamanho do corpo, tudo isso, da pata também, e depois fazemos um corte de pelo numa determinada região do dorso, aqui das costas do ratinho, apenas para, quando fizermos nova recaptura, sabermos que o indivíduo já nos passou pelas mãos. E, portanto, estamos perante uma recaptura. Não há qualquer problema para o ratinho volta a crescer o pelo, é como os nossos cabelos, também voltam a crescer. Portanto, nós cortamos um bocadinho, levamos-lo um bocadinho ao barbeiro, mas depois ele volta a crescer e não há problema nenhum. Mas assim, durante aquela semana, nós sabemos quais são os ratinhos que recapturamos. Outras técnicas. Pois é, o que eu andava à procura aqui no meio da erva naquele dia eram estes cocós, muito esverdeados e brilhantes, e estes montinhos de erva cortada, que são nem mais nem menos do ratinho de Cabrera. Lembram-se daquele rato endémico de Portugal e Espanha e que tinha uma distribuição na diagonal? É este ratinho que aqui está nas mãos da minha colega e que faz estes cocós bastante interessantes. Parece um verde, assim, verde azeitona ou verde muito brilhante e que denuncia aquilo que eles se alimentam. Alimentam-se destas ervas frescas durante a primavera e o verão e eles andam constantemente a movimentar-se, são ratinhos muito móveis, não ficam parados um segundo e que conseguem alimentar-se destas ervas durante a primavera e depois o outono. E, portanto, é uma das técnicas que nós temos para os encontrar. Depois, também podemos saber a presença dos ratinhos numa determinada área, mas através de outros animais. Pois é, as corujas, como a coruja do mato, a coruja das torres, o bufo, o real, todos estes alimentam-se de ratinhos. São especializados em capturar ratinhos. E outras espécies também. Mas eles alimentam-se dos ratinhos, eles engolem a presa por completo, mas depois têm que regurgitar os pelos e os ossos que não conseguem digerir. Então, é através destas egagrópilas ou regurgitos, é os dois nomes para estas massas que eles deitam cá para fora, que nós conseguimos identificar o seu tipo de alimentação e assim saber que ratinhos existem numa determinada área. Depois tem aqui uns ossinhos e os crânios dos ratinhos e a gente consegue identificá-los. Outra técnica não invasiva, e que nós dizemos que é não invasiva porquê? Porque não estamos a lidar com os animais vivos, estamos apenas a trabalhar com os seus indícios. Neste caso temos o esqueleto, aqui temos armadilhas de pelo. Estas armadilhas funcionam muito parecidas às outras, mas estão abertas de um lado e do outro. O que é que acontece? Os ratinhos, deixamos aqui no meio destes tubos o isco, e os ratinhos passam e deixam na fita cola o pelo. Deixa o seu pelo colado na fita cola, nós recolhemos o pelo a posteriori e fazemos análises genéticas e de observação à lupa. Conseguimos perceber então que espécies é que passaram ou que existem naquele sítio só através dos seus pelos. É uma técnica um bocadinho difícil, mas é conseguida e assim sabemos que não estamos a impactar nas populações. Agora, os coelhos e as lebres. Características que permitem distinguir os coelhos e as lebres. Quando não os vemos diretamente, é mais difícil saber que eles passaram por ali. Mas também deixam pegadas, principalmente na lama e na areia. Pois bem, quando eles passam nestas zonas, aqui temos representado também na neve, não é algo muito comum em Portugal, mais se calhar no norte da Europa, se calhar na Serra da Estrela pode ser comum, mas aqui apenas representado para vos mostrar como é que é a sua deslocação
enquanto eles correm. Temos aqui a pata mais pequenina de um coelho e aqui a pata maior de uma lebre. Conseguem perceber que até tem 4,5 cm, enquanto do coelho não tem aqui a régua, mas anda à volta dos 2, 3 centímetros, é mais pequenina. São assim miudinhas, com as unhas na ponta, mas depois, outra característica que também permite distinguir os coelhos das lebres é que o coelho tem, quando corre, vai em forma de Y, enquanto que a lebre vai em forma de L. Um L aqui invertido, mas é um L. E a mnemónica, o L faz a lebre. Até é fácil de os distinguir. Quando vem um L assim desenhado com as patas na lama, então pertencerá provavelmente a uma lebre e não a um coelho. Outra técnica são então os cocós. Temos aqui cocós de coelho e de lebre. E o sítio onde eles gostam de dormir. Os cocós dos coelhos são assim umas bolinhas, é como uma espécie de Nesquik, escuros, que eles alimentam-se de erva e depois ficam assim escuros. Quando secam podem ficar amarelados, como a erva seca. São bolinhas assim miudinhas, mais pequeninas, e depois bolas um bocadinho maiores, são então normalmente de lebre. Eles gostam de fazer os cocós todos no mesmo sítio, a que damos o nome de latrinas, portanto é fácil, mais ou menos fácil, distinguir então os coelhos das lebres pela dimensão. Os dos coelhos um bocadinho mais pequenos, os das lebres maiores. Mas também eles têm características diferentes em termos de dormida. Os coelhos gostam de fazer tocas e dormir dentro das tocas. Temos aqui o esgravato de um coelho, estão sempre a esgravatar na terra, enquanto que as lebres têm as famosas camas. Elas apenas dormem assim na vegetação. Muitas das vezes, quando estamos no campo, até não sei se já vos aconteceu, mas acordamos uma lebre e ela desata a fugir debaixo dos nossos pés, nós nem a víamos. Elas confiam muito na camuflagem que têm e vão a correr aqui das suas camas, não fazem buracos na terra, ao contrário dos coelhos. No caso dos carnívoros, também deixam muitas pegadas na lama e são então a maneira mais fácil de os distinguir. Temos várias formas dos diferentes carnívoros. Temos aqui representado, nesta primeira imagem, as pegadas de um texugo, que faz lembrar muito a pegada de um urso. Se calhar toda a gente tem assim no imaginário a pegada de um urso, com os 5 dedos. Esta aqui até só tem 4, mas está aqui um pequenino, que é o 5º dedo, menos marcado. Normalmente a gente costuma dizer que é um urso bebé. Os texugos são ursos bebés e que deixam esta pegada bastante característica dos dedos em arco, as unhas aqui representadas e depois a almofada palmar que representa esta área aqui que eles deixam na terra. Depois temos aqui uma de raposa, temos aqui as da geneta e aqui as de fuinha, que é assim mais irregular. A sua almofada é assim, também faz aqui um arco que é bastante diferente das outras. Enquanto o tchuco tem os dedos assim todos certinhos, a fuinha tem os dedos assim mais em arco, mais irregular. Pronto. Esta, a da geneta, faz lembrar as pegadas de um gato. Se virem as pegadas de um gato, faz lembrar muitas de geneta e são muito pequeninas. Aqui eu trouxe a pegada de um cão para conseguirem distinguir da raposa. Nota-se aqui que os dedos são mais compridos e que ultrapassam o tamanho aqui dos dedos do meio, enquanto que a da raposa não. A almofada palmar também é muito pequenina e parece que tem 5 dedos, enquanto que o cão tem aqui os 4. Mas isto é a almofada palmar, não é um dedo. Pronto. Só que é tão pequenina que faz lembrar um dedo. E por isso é que faz assim uma forma de roseta. Há outras técnicas, através dos dejetos. Temos aqui um dejeto de fuinha, mais aproximado, com bastantes insetos, não, fruta. Nesta altura do ano elas alimentavam-se de azeitona e estão aqui representados os dejetos de uma fuinha no topo de uma árvore. Depois, também bastante característicos, dejetos assim mais avermelhados, que normalmente pertencem às lontras, que comem os lagostins, e por isso é que têm estas cores. São encontrados perto de ribeiras, de rios, em zonas de rocha. Pronto, muito característico. Depois temos os cocós das raposas, assim maiores. Estes são bastante maiores e localizados na bermas de caminhos, assim em cruzamentos.
com muitas sementes, às vezes com mais insetos, depende da altura do ano. E depois temos os de texugo, que costumam deixar os dejetos dentro de latrinas. Eles cavam a terra, fazem assim uns buracos ao lado das tocas e depois fazem os seus cocós todos no mesmo sítio. Aquilo que nós chamamos de latrinas. Um bocadinho como aos coelhos, pronto. Mas distinguem-se então dos restantes carnívoros por fazerem este buraquito para as suas necessidades. Aqui temos uma toca de um texugo, provavelmente, que já estava abandonado, que eles também utilizam para a sua reprodução, para ter as crias e etc. Outras características, outras técnicas utilizadas são aqui as estações de cheiro, que é um pó muito fininho, um pó de pedra, sim, muito fininho, como se fosse um cimento, uma espécie de cimento. São colocados então no campo estes quadrados com o pó muito fininho e aqui ao meio uma pedra com uma sardinha, que é o isco, para atrair os animais e assim eles deixarem decalcado, peço desculpa, aqui as pegadas. Aqui é outra técnica, são estas tracking plates, são umas caixas de PVC com uma placa de fuligem, toda cheia ela de fuligem, que é os restos da queima dos paus, ficam assim com aquele carvão em cima. Então os animais, deixamos o isco lá no fundo da caixa, deixem ver aqui o rato, ali a ver o fundo da caixa, deixamos ali o isco e o animal é obrigado a ir lá ao fundo e então depois deixa as pegadas no autocolante, no papel autocolante e nós conseguimos perceber qual é o animal que foi então ao isco. Pronto, é uma técnica que associa duas outros métodos. Mas para mim, e acho que de uma maneira geral, o método que é mais usado e até mais eficiente para amostrar os carnívoros são exatamente as máquinas de fotoarmadilhagem. Estas máquinas fotográficas detectam o movimento dos animais e então tiram apenas fotografia quando detectam esse movimento ou então mudanças de temperatura brusca. Como os mamíferos são animais de sangue quente, chamados de sangue quente, ou seja, têm o sangue à temperatura que conseguem ter internamente, não à temperatura ambiente, tem uma temperatura mais estável, por assim dizer. Como o ambiente à volta está mais frio normalmente, as câmaras detectam e por isso temos algumas fotografias que estas máquinas vão detectando no campo. Temos aqui uma fuinha representada nesta fotografia, mas para além de fotografias, as máquinas também fazem vídeos. E tinham aqui uma lontra a nadar nesta ribeira. Mas temos também raposas. E para além delas, temos saca-rabos. Esta é uma das técnicas que eu mais gosto e que acho que tem o menor impacto na vida dos animais. Portanto, colocamos a máquina sem qualquer tipo de invasão para os animais, eles passam naqueles sítios. Normalmente colocamos em sítios que já vemos alguns indícios, alguns cocós, algumas pegadas e, portanto, sabemos quase certeza que passam ali animais. Colocamos nesses sítios e assim conseguimos ter imagens e vídeos da sua presença. Para os ungulados, também temos então as pegadas. Temos aqui então 4 dedos do javali, estes dois e estes dois mais atrás, que nem sempre eles deixam no campo. Estes dedos são chamados de esporas, que eles têm mais no topo das patas, e são tão característicos, enquanto que depois os veados, os corços, as ovelhas, os gamos, as cabras, todos esses têm 2 dedos, 2 cascos. A sua distinção tem um pouco a ver com a dimensão e a localização onde deixam esses indícios. Os corços têm os cascos mais pequeninos, enquanto que os gamos e os veados têm os cascos maiores. E por isso conseguimos distingui-los através da sua dimensão. Também deixam cocós diferentes. Trago aqui 3 tipos de cocós. Estes são mais de veados. São assim uns cocós alongados. Um Nesquik um bocadinho maior e alongado. Depois aqui os pretos são normalmente de ovelha. Assim mais aglomerados. Umas bolinhas muito aglomeradas. São de ovelha. E estas que são uns assim maiores ainda. São os de javali. E que aparecem assim nos nossos campos um pouco por todo o lado.
Para além disso, também temos as máquinas. As máquinas de fotoarmadilhagem também apanham os ungulados, como aqui o corso, ou então os javalis, e os veados. Que vai o veado no seu percurso de alimentação e passou através da máquina. Conseguimos registar a sua presença nesta zona porque a máquina detectou. Para além disso, também podemos usar a procura intensiva destes animais. Isto é muito utilizado, por exemplo, para o caso da cabra montês. Quando vamos ao Gerês e procuramos no pico das montanhas, conseguimos encontrar as cabras. Aqui é uma fotografia através de telescópio ou de binóculos e conseguimos ver então as cabras, aqui as fêmeas e alguns machos também representados, e aqui o macho alfa no topo da montanha. Com binóculos conseguimos perceber então a presença destes ungulados no Gerês. Em termos de cetáceos, podemos usar a tecnologia mais avançada, como são os sonares. Toda a gente sabe que os cetáceos emitem ultrassons, tal e qual como os morcegos, e, portanto, através dos seus sons conseguimos registar a sua presença, ou então através de técnicas de observação, os passeios de barco, que fazemos às vezes de maneira recreativa, também os investigadores o fazem para registar as espécies que existem acima da água ou abaixo d'água. Através do mergulho também somos capazes de contar o número de golfinhos que aqui se encontram e assim registar as suas espécies, a sua espécie e o seu número de indivíduos. É as técnicas para os cetáceos. No caso dos morcegos, trago aqui estas redes que são conhecidas para quem faz a amostragem de aves, mas estas redes também são usadas para os morcegos durante a noite. As mesmas redes que são montadas de manhã são montadas à noite para os morcegos e, portanto, capturamos morcegos, tal e qual como se capturam as aves, registamos o seu peso, as suas dimensões. É preciso ter bastante cuidado, porque os morcegos mordem, como é óbvio, e podem transmitir algumas doenças, como por exemplo a raiva. Em Portugal, as nossas populações não têm raiva, mas algumas de Espanha têm. E, portanto, é preciso ter cuidado. Nem toda a gente pode fazer este tipo de trabalho. É um trabalho mais especializado, um trabalho de investigação, e que os investigadores que trabalham diretamente com os morcegos têm vacinas para a raiva, que é para não correrem riscos de saúde quando capturam os morcegos. E também colocam anilhas. Estão a ver aqui uma anilha na asa do morcego? Pois é, não são só as aves que levam anilhas. Os morcegos também levam uma anilha para saberem a identificação e, por exemplo, como eles também migram ao longo da Europa e vão para a África também, assim conseguimos, se este animal for recapturado na Noruega, na Eslováquia ou em África, nós sabemos onde é que ele foi capturado. E foi em Portugal, que foi anilhado, por exemplo. Depois outras técnicas, e então através do seu, dos gritos que eles emitem, dos seus ultrassons. Temos aparelhos mais rudimentares que precisam manualmente de estar sempre a procurar as frequências, mas temos outras que são aparelhos que ficam no campo, podem ficar a noite toda a fazer gravação e às vezes até colocamos um intervalo de gravação que nós queremos, em específico para as espécies de morcegos, e eles gravam a noite toda. Sabemos a que horas é que os morcegos passam nestas zonas e, portanto, é um método não invasivo e que bastante importante para detectar os morcegos. Depois, analisamos os seus ultrassons. E isto que nos aparece no computador são estes pulsos, isto são os gritos que eles fazem para detectar as suas presas. Como estava aqui a imagem anterior, este morcego está a emitir som da boca, bate nos objetos. Por exemplo, temos aqui uma borboleta noturna, mas podia ser uma árvore, e por isso é que os morcegos normalmente nunca batem a nada, porque eles conseguem, através do grito e do seu eco, o reverso da medalha, ou seja, o som que vem de lá, é que eles conseguem ter um mapa sonoro do que é que se passa à volta deles.
Eles não precisam ter os olhos muito desenvolvidos para conseguirem ver de noite. Não. Eles, através do som, conseguem ter o mapa visual de como é que é o seu ambiente. E, portanto, temos aqui os pulsos dos morcegos para conseguir perceber a maneira como é que eles gritam e até distinguir as várias espécies. Temos aqui os rinolofos, os tais morcegos de ferradura, e aqui os morcegos anões. Pronto. Mas depois também podemos fazer visitas a abrigos. Os investigadores também costumam ir a grutas, procurar os morcegos, contá-los, saber a quantidade de morcegos das várias espécies que lá existem. Temos aqui, por exemplo, quem veio à Herdade na Mitra a semana passada teve o prazer de ver alguns morcegos nas fendas aqui dos edifícios. Eles utilizam bastante os telhados, as telhas, a forma dos nossos edifícios para se conseguir lá colocar. Aqui temos os morcegos anões. Mas também casas abandonadas. É muito frequente existirem morcegos nos sótãos das casas, em casas abandonadas. Eles utilizam estes abrigos para conseguir passar durante o dia, é lá que eles dormem, e estão protegidos dos seus predadores. Portanto, bastante importante. Depois, tal e qual como as aves, também existem umas caixas que permitem os morcegos sobreviverem, que são as caixas de abrigo. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, estas caixas são colocadas nas árvores e até tem aqui o símbolo do morcego, do Batman, que é para saber o que é que lá vive. São caixas de madeira que têm umas fendas muito apertadas e que os morcegos gostam, tal e qual como estes estão aqui nesta fenda do telhado. Estes utilizam as caixas para ir ali para dentro e conseguirem dormir durante o dia. São caixas bastante importantes para manter as populações de morcegos. Por outro lado, também temos a fotografia de natureza. Há quem goste de andar pelo campo e quando encontra os animais também os fotografa e coloca nas redes sociais. Isso também são métodos que normalmente os biólogos utilizam. Aqui tenho algumas das minhas fotografias, não são assim espetaculares, mas tenho alguns dos encontros que já tive com animais. Ali um saca-rabos, uma lebre, uma raposa. Pronto, alguns simpáticos animais que já passaram pela minha máquina. Para além disso, trago aqui alguma bibliografia recomendada, se tiverem interesse em saber mais sobre os mamíferos. Temos, por exemplo, o livro Vermelho dos Vertebrados, publicado em 2005 e que está um bocadinho desatualizado, com os estatutos de conservação para todos os vertebrados de Portugal, mas agora está a sofrer uma nova observação e, portanto, temos brevemente vai sair o novo livro dos mamíferos, mas também para as aves, para os peixes, para os insetos. Todos eles estão a receber um livro vermelho para saber o estado das populações. Aqui mais direcionado para os indícios, com as pegadas e os cocós dos animais. Estes atlas para saber a distribuição, então, dos morcegos e dos mamíferos no geral em Portugal continental. Se tiverem algumas dúvidas, sei que já é um bocadinho tarde e peço desculpa pela hora, mas se tiverem perguntas ou dúvidas, estão à vontade. Estou disponível para quaisquer dúvidas.